do seu sentido mais legítimo, né, do que é fazer política, a gente pensar nos gregos, com a democracia, é, é, com a participação democrática, cidadã, enfim. Mas é a realidade que a gente tem que enfrentar, e livros como o seu dão uma contribuição importante, né? Muito importante. E, Então, e- por e isso tem que uma nós pegamos. coisa. Sim, E tem uma coisa que eu falo no meu livro, eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, porque você comentou da democracia, né? E tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu tô lendo passagem do livro, às vezes uma vez por dia, na parte da manhã, eu leio um pedaço, e tem uma parte que você falou que tem a ver com isso, porque eu comento o seguinte, que o que está acontecendo hoje, né? Se você comparar com você comentou a Grécia Antiga, democracia grega e coisa e tal, na Grécia Antiga, a ideia do eleitor era uma ideia muito limitada, né? Os eleitores eram mais oligarcas, né? Eram mais pessoas de poder. Então, muitas pessoas não votavam. Hoje, né, a democracia moderna, nós temos basicamente três. Eu começo um livro, fiz um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Nós temos basicamente três elementos na democracia moderna, né? Nós temos o eleitor, né? Nós temos o Estado, né? E nós temos a igreja, né? A igreja é o elemento que na democracia, mas infelizmente está, porque até algum tempo atrás o Estado era a igreja era o Estado, e não tinha a figura do eleitor. Né? O eleitor, né, como nós vemos hoje, no Brasil, por exemplo, no Brasil, o eleitor de verdade, pleno, surgiu na Constituição de 89, né, que o índio passou a votar, a mulher passou a ter mais direitos. Então, essa ideia do eleitor, né, como um agente, o Estado como outro agente, né, e o eleitor elege os agentes de Estado, a igreja entra no meio disso, né? No caso, distorcendo a realidade com a moral cristã, os valores de costume, aí aparece escola sem partido, banheiro unissex, tudo isso é distorção da igreja, né, que induz o eleitor a votar, né? Não de forma o que leva o pobre de direita, né, segundo G.S. Souza, né, sociólogo G.S. Souza, o pobre de direita, né, o pobre votar contra os próprios interesses, né? O que leva um pobre a ser bolsonarista, por exemplo? É religião, né? A pessoa tem a sua realidade distorcida, né? Ela passa, chamado voto evangélico, né? Ela passa a votar contra os próprios interesses. é o voto de manada, né? Literalmente, porque é o líder, é o pastor ali que domina toda aquela parcela da comunidade eleitoral onde se reúne e praticamente impõe os seus candidatos aos seus fiéis, né? Aos seus liderados. Né? Essa que é a verdade. Né? E nós vimos isso nas últimas eleições, e essa luta dos partidos, aí fica essa luta, né? Essa divisão, né, os segmentos políticos querendo conquistar os segmentos religiosos, né, porque são parcelas significativas da população brasileira e são eleitores, e aí gera-se uma dependência absolutamente nefasta, negativa para a sociedade brasileira como um todo, né, esse tipo de associativismo. E aí você tem no Congresso Nacional, né, no maior esfera de decisão das coisas públicas no Brasil, a presença de bancadas disso, bancada daquilo, bancada evangélica, bancada católica. Isso é uma distorção, isso é lamentável que isso ocorra em pleno século XXI, não é verdade, professor? Eu acho algumas bancadas, que nos Estados Unidos tem o lobby, né? O lobby é regulamentado nos Estados Unidos. Eu acho algumas bancadas não válidas, como a bancada da agricultura, porque são bancadas que representam interesse. Mas bancada religiosa é um pouco bizarro, porque se você comparar, por exemplo, o BBB, né? Bala, boi e Bíblia, né? Tanto a bala quanto o boi, eles vão votar de acordo com o interesse deles. Então você sabe o que eles querem, né? Agora, a Bíblia, você vê eles votando em coisas que vão contra os próprios interesses, né? A maior parte até mesmo de baixa qualidade, baixa por Fome, quê? né? Saímos do mapa da Perdão, fome. exatamente, o mapa da fome, obrigado. Sabe, quem gosta de pobre é a esquerda, né? A direita não gosta de pobre, a direita é coisa de gente rica, coisa e tal. E o que leva uma pessoa, o pobre de direita, como o Gessé Souza, né? O Gessé Souza, né, que é o sociólogo que eu gosto muito, ele definiu muito bem o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é o evangélico preto e o branco pobre, né? Que o branco pobre, ele deveria ser rico, mas no Brasil ele é pobre. O evangélico preto, ele ganha um status, né, que ele nunca vai ter, né? O evangelicalismo dá a ele eu sou um preto diferente, aquele outro preto é um preto ladrão, um preto vagabundo. Eu sou um preto melhor, porque eu sou evangélico, né? O que Gessé Souza conseguiu definir muito bem. Tem uma entrevista aqui que fala muito bem sobre como ele definiu o bolsonarismo
definiu muito bem, né? Como que é a religião. E é uma coisa bizarra, que nos Estados Unidos, o evangelicalismo de Donald Trump é basicamente branca, né? Quase 90% dos eleitores de Donald Trump são evangélicos brancos, né? Então você sabe quem está votando no Trump. No Brasil, o evangélico preto misturou com o evangélico branco, os dois são se misturando.